Voltei para o Brasil em 1988, né? E construímos aqui em 1999. Então, estamos fazendo 20 anos aqui na casa. Isso aqui foi um sonho visionário meu e do meu ex-marido, Kalle, que hoje em dia mora na Dinamarca, mas visita o Brasil ainda. E um sonho visionário no sentido assim de criar um ambiente, né, propício para o trabalho, né? Então decidimos usar o que a gente tinha para oferecer isso e é muito bom porque as pessoas chegam aqui e dizem, poxa, Isis, é bom só estar aqui, né? Então a história, assim, de forma curta é essa, né? Quer dizer, foi esse sonho de... Claro, na Bahia, em Salvador, o pessoal chega aqui e diz assim, não sabia que isso existia em Salvador, né? Mas, assim, deu certo, né? No sentido, assim, de que, claro, há uns anos atrás, tem 20 anos, né? Era um pouco mais afastado, mas não lembro de ninguém deixar de vir aqui porque era mais longe e tal. O healing, ele começa lá atrás, com os essênios, né? E aí tem toda uma evolução com o Tibete, com o Egito, Índia, né? Meu professor teve um professor indiano, e aí eu cheguei aí, certo? O que eu posso dizer é o seguinte, essa metodologia, do jeito que eu aprendi, foi, vamos dizer assim, eu não sei nem se totalmente desenvolvida, mas foi arrumada por ele, né? Acho que eu poderia dizer que ele desenvolveu, mas ele desenvolveu a partir do que ele recebeu com o professor dele. Do mesmo jeito que eu estou desenvolvendo, por exemplo, o que eu faço já não é o que ele fez, obviamente, né? Principalmente se você está fazendo o que sua alma pede, né? Então você vai crescendo com aquilo, se desenvolvendo, né? Então é um processo contínuo. Eu, assim, deixa eu ver se eu posso ser bem sucinta, eu formei administração, mas sempre com a visão assim que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. Fui para Londres fazer um mestrado e dentro da área de psicologia, porque na Europa, primeiro na Inglaterra, posso falar da Europa, se você tem um diploma na área de humanas, você pode fazer um mestrado em qualquer área, que hoje em dia é assim aqui, mas naquela época, nos anos 70, não era assim. Mas eu fiz o mestrado em psicologia, entrei no doutorado, na hora de defender a tese, tomei uma posição radical que eu não ia defender, porque eu não ia ser acadêmica, eu queria botar a mão na massa. Sempre com esse sonho de desenvolvimento humano. Isso me acompanha realmente há muito tempo. E aí eu me dei conta, né, que era um pouco visionário demais naquela época. Porque, no sentido de que, principalmente em termos organizacionais, né, até hoje, né, as organizações estão interessadas em lucro e tal. Porque eu nunca pensei que eu ia trabalhar diretamente com psicoterapia, essas coisas. Então aí eu fui para isso. E comecei em Londres e nunca parei, né? Mas talvez eu tenha que voltar um pouquinho antes, assim, quando eu saí de Salvador, coincidentemente eu participei daquela época que chegou aqui um casal de outros também argentinos, Emílio Rodrigues e Marta, que era a esposa dele, e outros que eu não me lembro aqui agora o nome. E eu participei dos 2 primeiros anos, 1 ano e meio talvez, da chegada deles. Eles trouxeram toda uma visão muito diferente para
para, vamos dizer assim, um trabalho terapêutico, né? Então, assim, laboratórios, uma coisa assim, né? Mais aberta. E eu participei. Quando eu ia viajar para Londres, Emílio, eu fui me despedir dele, a gente tinha feito um grupo e tal, e era uma coisa mais ligada à psicoterapia. Aí Emílio fez assim, peraí. Aí foi lá dentro, pegou um guardanapo de papel, eu tinha isso até pouco tempo, um guardanapo de papel, escreveu o nome de uma pessoa, Anne Parks, e botou um telefone. Eu cheguei em Londres, liguei para essa pessoa me recebeu super bem e me apresentou a meu professor. Eu participei do primeiro curso dele em Londres, só para, né? Quem é ele? Bob Moore. Quer dizer, o nome dele é Robert Samuel Moore, irlandês, né? Um engenheiro que também pesquisou durante muito tempo. Ele tem algumas particularidades. Era um cara que tinha uma clarividência muito grande, ele quase fica cego. Então, assim, ele tem, vamos dizer assim, o processo de vida dele estimulou ele a uma série de coisas. Para encurtar também, teve um momento que ele deixou a profissão dele e foi se dedicar ao trabalho com as pessoas, né? E se tornou um grande mestre, assim, conhecido internacionalmente e etc. E eu acompanhei ele de perto 30 anos. Tive essa dádiva, eu considero uma dádiva, porque não é só o que eu aprendi do ponto de vista da metodologia, dos ensinamentos, mas tá do lado dele, tão próxima por tanto tempo, entendeu? E assim, isso para mim foi a maior aprendizagem, porque eu pude acompanhar o desenvolvimento dele, que nem eu também me desenvolvo, né, ao longo dos anos, né? Porque o healing como você está trabalhando com energia, é um trabalho vivo. Ou seja, o que eu fazia quando eu cheguei aqui já foi. É muito lento para o que está acontecendo hoje. Então, toda essa aceleração você acompanha, né, estudando isso, entende? Então, o trabalho vai sempre ressignificando, se transformando, entendeu? O pessoal estava falando, né, assim, de um exercício que se transforma numa outra coisa, né? É bem assim que acontece. Então, é muito criativo também, muito vivo, muito estimulante, muito... Para mim é 10. Eu hoje em dia trabalho 30% que eu já trabalhei. Eu trabalhei muito. Antes lá na Europa, depois quando vim para cá. Teve uma coisa interessante que aconteceu, é que eu tive que, de certa forma, reformular muitas coisas para, vamos dizer assim, fazer sentido aqui nesse país, com a nossa cultura, com as nossas raízes, etc. Então, aí já foi um processo de traduzir o healing para o Brasil, né? Que foi muito interessante, foi um processo assim um pouco solitário, mas muito, muito valioso. Foi aí que eu acho que talvez tenha me dado conta o quanto aquilo estava dentro de mim, do meu corpo, do meu sangue, das minhas células, dos meus ossos, né? E aí, nessa época, eu trabalhei em Minas, quando eu cheguei, né? Então, eu fui em São Paulo, até hoje, eu vou a São Paulo, Rio, mas já fui a Minas, que dei uma paradinha, Piracicaba, Venezuela, eu fui durante anos também. E, claro, na Europa eu continuei trabalhando, né? Eu tenho um grupo na Alemanha que tem mais de 30 anos. Ainda tem isso, os grupos são, né? Porque, assim, como é um processo e como não é toda hora, né? É como as pessoas se dão conta do que o trabalho está produzindo nelas. Um ano depois a gente se reencontra e as pessoas se dão conta do que aconteceu, né? Então, hoje em dia eu trabalho no Rio, São Paulo, no Brasil. Já trabalhei muito em Florianópolis também. E hoje em dia eu trabalho Rio, São Paulo, Salvador, Lisboa, quer dizer, Portugal, porque lá eu faço um retiro num lugar maravilhoso. Já trabalhei na Espanha, já trabalhei na Holanda, não trabalho mais. E Inglaterra, né, que é a minha segunda raiz, e Alemanha. E não trabalho na Dinamarca porque eu tenho 2 filhas
que moram lá, senão eu não tenho tempo, né? Então é basicamente isso hoje em dia. Tenho uma gratidão eterna, né? Por sinal, escrevi, tem um livro que vai ser publicado em Londres agora quando eu estiver lá, onde eu escrevi um capítulo da minha relação com ele. É um livro sobre o trabalho dele, que alguns alunos escrevem algumas coisas. E quando a editora me ligou e me pediu, né, para participar, Anne, a viúva dele, né, ele deixou uma viúva que inclusive está indo para essa, o nome dela é Anne. Anne falou para ela que não podia lançar um livro sobre o trabalho de Bob sem ter a minha participação, né? Então ela me ligou, coincidentemente eu estava indo para a Europa, acabei encontrando ela na Dinamarca, e quando eu sentei realmente para olhar para isso, que só foi nas férias, eu resolvi escrever sobre minha conexão com ele, né? Assim, as pessoas já tinham escrito outras coisas e tal, e assim, eu tenho uma gratidão eterna. Eu tive uma relação assim muito humana com ele. Ele nunca foi um guru nem nada disso, né? E assim, eu não sei, assim, uma relação muito amorosa, muito eu recebi muito. Eu acho que a gente trocou muito, porque claro que, né, tem uma troca, né? Eu trouxe ele ao Brasil, né? Ele esteve aqui comigo, demos cursos juntos, quer dizer, um curso juntos e o outro foi organizado só para ele. Ele ia voltar em 1900, já não me lembro exatamente a data, e aí ele teve um processo. Ele tinha algumas questões de físicas, eu não posso chamar de doença porque ele tinha energia e ensinava muito, trabalhava muito. E aí ele não pôde mais fazer viagens longas, foi um problema respiratório. E aí eu resolvi levar alguns alunos, quer dizer, eu não escolhi, eu ofereci um grupo de brasileiros para conhecer meu professor e ir lá. E foram muitos que se candidataram, então eu levei o primeiro grupo em 1990, acho que foi 94, e em 96 o segundo grupo. Na verdade, aconteceu uma coisa interessante que meu professor, antes de falecer, um pouquinho antes, ele falou assim para mim, escreva. Ele nunca foi uma pessoa de dizer o que faz ou não faz, mas ele soltou isso e eu ouvi, prestava bastante atenção. E isso ficou, né? Embora a tradição do healing é muito oral, né? E, por exemplo, bem, deixa eu não misturar as coisas. Então, isso ficou. Há uns anos atrás, quer dizer, eu publiquei algumas coisas na Inglaterra, na verdade, buscando encontrar a diferença entre o trabalho terapêutico, que eu comecei inicialmente, e o trabalho do healing. Eu tenho um artigo que é, por sinal, muito bacana, muito atual, que é sobre isso, né? Um artigo longo que eu publiquei aqui no Brasil, nas primeiras publicações que a gente fez. Alguns anos atrás, eu tive a ideia da gente, cada pessoa ir escrevendo um pouco. Aí eu fiz três vezes seguidas uma coletânea que eu chamei de Elos, né? Estudos da consciência, healing, energia e crenças, qualquer coisa assim. E foi bom aquilo, né? Foram lançados aqui em Salvador e em outros lugares. E só que depois de um certo tempo, ou seja, depois da terceira edição, eu não achei que estava levando a mais desenvolvimento, né? E resolvi parar. Parei, acho que foi bom aquilo que foi produzido. E claro, durante anos as pessoas, escreva, as pessoas eu lembro na Venezuela, uma pessoa até que vem muito ao Brasil para fazer os cursos, Osvaldo, ele me disse, você tem que pensar o que vai acontecer com tudo isso quando você morrer, né? Eu vi aquilo, nunca parei para pensar muito sobre isso, e minha ideia nunca foi de escrever sobre o healing, assim, aquela coisa assim,
de um tratado do que é, do que deixa de ser. Mas esse ano eu estou fazendo 42 anos de trabalho. E quando a gente começou a criar esse evento que vai ter grande aqui, o Círculo de Healing, que de certa forma é uma celebração, né, esses 20 anos, para as pessoas celebrarem. E eu tive aqui numa reunião em maio, assim, eu pensei que eu gostaria mesmo de escrever um livrinho muito simples, mas que qualquer pessoa pudesse ler e entender alguma coisa. Claro, ali eu não estava pensando o que Bob falou, foi uma coisa assim. Aí uma pessoa que estava nessa reunião fez assim, vamos ligar agora para a Carolina, que foi uma pessoa que editou um livrinho chamado O Livro da Gratidão, que eu também escrevi um artigo, e tem também o livro de Bob que foi traduzido, é um livro sobre conversas com ele, né? Então, e essa pessoa disse, vamos lá. E eu pensei, estamos em maio, né? O evento é em agosto. Para encurtar a conversa, o livro está pronto. Essas coisas que a gente não entende, né? Eu escrevi em 2 semanas, parei de férias 2 semanas no meio do ano, e ele estava pronto, né? E é assim, simples, eu espero que qualquer pessoa possa ler, tem algumas práticas, mas não é de forma alguma um livro pretensioso, é muito pelo contrário, bem despretensioso.